Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindos e bem-vindas para que a gente dê continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Pois bem, na semana retrasada, nós terminamos o capítulo de número 17, aquele que falava a respeito de desenvolvimento mediúnico. Agora nós vamos pegar uma sequência de capítulos, e essa é realmente uma sequência, 18, 19 e 20, que aborda bem a questão do papel do médium nas próprias comunicações mediúnicas. E nesse capítulo, especificamente que nós vamos falar hoje, o de número 18, ele aborda a questão dos inconvenientes e dos perigos relacionados à mediunidade. Será que o exercício da faculdade mediúnica é inconveniente? Será que pelo fato do indivíduo ser médium, algo de negativo vai acontecer com ele no que diz respeito à própria saúde física, quiçá até mesmo a saúde mental? Kardec aqui utiliza de algumas perguntas que obviamente foram feitas aos benfeitores espirituais e com as respectivas respostas. São em número de 8, mas que abordam assuntos interessantíssimos relacionados a essa temática do chamado perigo, ou inconveniente do exercício da faculdade mediúnica. Será que existe mesmo? É isso que nós vamos ver aqui. Olha só a primeira pergunta. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal? A pergunta aqui está falando se a mediunidade tem algo a ver com patologia, se é alguma doença, é algum desequilíbrio, ou se é somente um estado diferente, um estado anormal, a chamada paranormalidade. Olha só a resposta aqui. Algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes, os são por outra causa. Então, olha só. Algumas vezes anormal. Portanto, existem diversas situações em que o indivíduo que se encontra exercendo a sua capacidade mediúnica, ele não se encontra num estado que difira muito da normalidade. Quando você vê, por exemplo, um médium que relata que está vendo espíritos, que está ouvindo espíritos, ou aquele que está num quadro de psicofonia consciente, ou até mesmo aquele que está na psicografia intuitiva, que é aquela psicografia em que o espírito ele não comanda o braço do médium, mas o médium recebe as comunicações via mental e depois escreve. Quando a gente vê o perfil desse médium, até mesmo assim a aparência dele, nós vamos perceber que ele não se encontra num estado de transe, pelo menos não um transe tão pronunciado quanto a gente acha que é o transe. Ali, é claro, existe um certo grau, um certo nível de interação dele, médium, com o plano espiritual. Porém, se você olhar a aparência do médium ali, não existe nada de anormalidade. Isso principalmente nesses casos que eu citei para vocês. Agora, há situações em que realmente o médium se encontra num estado anormal, em que ele parece que cai num sono profundo, e caindo nesse sono profundo, dá-se o exercício da faculdade mediúnica. Um exemplo, há indivíduos portadores da faculdade mediúnica que têm a seguinte característica: eles têm que sair do corpo, tem que haver um desdobramento mais intenso, com o objetivo de alcançarem a realidade espiritual. É a chamada mediunidade sonambúlica. Aliás, aí existe a interação de dois fenômenos. Um fenômeno anímico, que é o sonambulismo, que é um fenômeno próprio da alma encarnada, associado com o fenômeno mediúnico, que é quando existe a interferência de espíritos desencarnados. Então, na chamada mediunidade sonambúlica, o que acontece com o médium? Ele sai do corpo. E a aparência dele é a aparência do indivíduo que cai num sono profundo. Até mesmo os batimentos cardíacos se reduzem, até mesmo a temperatura corporal cai um pouquinho. Então você vê ali que é um estado anormal, mas não patológico. E nesse estado aí, de transe sonambúlico, ele pode relatar
coisas que ele está vendo no plano espiritual. Ou ele pode relatar coisas que ele está ouvindo do plano espiritual. Ou na chamada psicofonia inconsciente, espíritos podem provisoriamente, entre aspas, tomar conta do corpo físico dele e aí dar uma comunicação por psicofonia. Então, há situações em que o médium se encontra num estado perfeitamente beirando a normalidade, né? Isso, com a mediunidade de evidência e audiência, então, é muito comum. Ou ele pode estar realmente num estado relacionado à própria anormalidade no que diz respeito a esse sono profundo que eu falei para vocês. Isso daquilo que a gente consegue ver, daquilo que a gente consegue enxergar. Mas as pesquisas científicas nessa área estão muito avançadas. E já existem diversas faculdades fazendo pesquisas, utilizando equipamentos de ponta, para ver o que acontece no cérebro do médium, quando o médium se encontra em transe mediúnico. Há algumas décadas, foi feito algo parecido com o Chico Xavier. Colocaram o Chico ali para fazer uma pesquisa relacionada à psicografia, no momento que ele estava psicografando, utilizando um aparelho de eletroencefalograma, que registra a atividade cerebral. O interessante é que no momento da psicografia, as descargas elétricas no cérebro do Chico foram condizentes com as descargas elétricas que se observam no cérebro de pessoas com epilepsia. Só que o Chico nunca manifestou quadro de epilepsia. Mas o cérebro dele, no momento da psicografia, apresentava um quadro condizente com a doença. Então, mostra ali que algo diferente estava acontecendo. Obviamente, aí não dá para chegar à conclusão, bater o martelo, na mentalidade dos cientistas que pesquisavam, que ele estava sob a influência de um espírito. Mas que ele se encontrava num estado diferente, anormal, ainda mais que não condizia com o que ele apresentava fisicamente, porque ele estava apresentando descargas elétricas condizentes com a epilepsia, só que ele não estava apresentando nenhum quadro de epilepsia, não estava se debatendo, se contorcendo, nada disso. Uma outra pesquisa interessante, foi até comentada aqui há algumas sextas-feiras atrás, foi realizada em 2016. 4 universidades, 2 brasileiras, 2 norte-americanas. Se eu não me engano é a USP, a Universidade Federal de Juiz de Fora, e 2 norte-americanas, se eu não me engano, a Universidade da Virgínia, uma outra lá cujo nome eu esqueci, utilizando tomografia computadorizada. Foram pegos 10 médiuns que passaram por uma triagem, para ver se realmente eles não apresentavam nenhum quadro patológico ou algo assim, todos gozando de perfeita saúde física e mental. E esses 10 médiuns, eles eram médiuns de psicografia, alguns deles com poucos anos de prática, outros com décadas de prática. E, durante o transe mediúnico, foi feita aí a análise utilizando a tomografia computadorizada. Qual foi o resultado surpreendente? Primeiro, todos eles psicografaram textos muito bons, sob o ponto de vista ético e espiritual. Aqueles médiuns mais antigos, os textos eram muito mais complexos. Mas em todos os casos, aconteceu uma coisa interessante que o tomógrafo captou. A parte do cérebro nossa, que é responsável pelo raciocínio, pelo engendramento de situações, enfim, pelo raciocínio mais lógico e profundo, que é o córtex frontal, essa parte da frente, durante a psicografia, se encontrava muito pouco ativada. O que não condizia com os textos que eram escritos. Por exemplo, se pegar qualquer um de nós aqui, para escrever um texto, e se for medir a atividade cerebral nossa nesse momento, vai ser percebido que nós, que estamos escrevendo um texto por nossa própria conta, sem médium nenhum, sem nada de espírito envolvido aí, a parte mais utilizada do nosso cérebro será o córtex frontal. Porque aí eu tenho que pensar, aí eu tenho que raciocinar, aí eu tenho que construir um texto, coisa que não acontecia no médium de psicografia. Os textos complexos, mas aquela parte que deveria estar muito ativada, não estava ativada. Que coisa, não? Naqueles médiuns que eram mais novatos, a parte do córtex frontal era até um pouquinho mais ativada.
Agora, aqueles médiuns que eram mais experientes, praticamente caía muito a ativação no córtex frontal. O que prova aí? Prova que existia algo, e que existe algo diferente, anômalo, anormal, que está aqui no livro dos médiuns, que prova que existe um transe mediúnico ali. Claro que os cientistas pesquisadores aí não chegaram à conclusão de que realmente existe um espírito ali que está escrevendo através desse caboclo. Não, de jeito nenhum. Mas que existe algo de diferente acontecendo no cérebro dele, sem sombra de dúvida, isso existe sim. Então, fisicamente falando, em algumas situações dá para você perceber que o cara está num transe mais profundo. A gente falou da mediunidade de efeitos inteligentes, mas no caso da mediunidade de efeitos físicos, isso também acontece. Nos casos mais leves de efeito físico, como nos fenômenos de poltergeist, o indivíduo que é o médium de efeitos físicos, muito comumente nem sabe que é médium. E os desencarnados, os espíritos brincalhões, né, que fazem as travessuras desses fenômenos todos, tiram o ectoplasma desse médium sem o médium perceber, a fim de que os objetos voem, a fim de que a cama pegue fogo, a fim de que as pessoas recebam tapas ou até arranhões do nada. E existe ali um epicentro. Alguém que é médium, que está doando o seu ectoplasma, mas ele está num estado que não difere muito da normalidade. Estão retirando o ectoplasma dele, que está vertendo abundantemente do seu corpo. Ele não percebe disso. Porém, há fenômenos de efeito físico muito mais complexos, como o da materialização de espíritos. Para isso acontecer, o médium tem que doar uma grande quantidade de ectoplasma. Mas para ele doar essa grande quantidade, ele tem que sair do corpo. Então ele cai num transe profundo, dorme profundamente. Aí ele sai do seu corpo e nesse exato momento os espíritos que estão envolvidos nesse processo retiram grande quantidade do ectoplasma, que vai fluir muito, principalmente dos orifícios naturais do corpo. Ouvidos, boca, narinas são os principais. Então, seria essa a primeira resposta para essa pergunta aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? O que é ectoplasma, Alain? O ectoplasma é uma substância que está presente muito no corpo dos chamados médiuns de efeito físico. Ela pode ter diversas colorações, né? Às vezes invisível, às vezes perfeitamente visível, e normalmente de uma constituição meio que viscosa, uma cor branco-leitosa, que é muito utilizada nos fenômenos de efeitos físicos. Os espíritos pegam esse ectoplasma para que com ele eles terem condição de agir na matéria. Então, um médium de efeitos físicos é aquele que consegue doar uma boa quantidade de ectoplasma. Dá até para tirar foto disso aí. Como que ele vai controlar? A partir do momento que ele souber o que é o fenômeno, as particularidades do fenômeno, como que acontece, e quando ele começar a canalizar isso para alguma coisa boa, para alguma coisa positiva. Quando ele passar de médium inconsciente, que é aquele médium que não sabe que é médium, para um médium consciente, que é aquele médium que sabe que é médium e sabe como exercer aquela faculdade mediúnica. Aí ele passa a ter o domínio da situação. Tanto que nos casos de poltergeist, o jeito certo de lidar com essa situação é identificar a pessoa que é o epicentro ali. E levar essa pessoa a entender o que está acontecendo. Aí entra o caso, né, dos passes, das evangelizações, de dar conhecimento para a pessoa, que ela tem que canalizar aquilo para alguma forma. E normalmente ela canaliza para o passe, né, mais para a área de mediunidade de cura. O que acontece é o seguinte, ele chega até a perder peso, Rose, até perder peso. Com os médiuns do passado, médiuns de portentosa faculdade de doação de ectoplasma, eles eram pesados antes e depois de terem emitido ectoplasma. O que era mais interessante é que alguns chegavam a perder 10, 15 quilos de peso, doando o ectoplasma. Seria uma excelente maneira de emagrecer,
Né? Só que depois o ectoplasma volta, e a pessoa volta a ter o peso dela normal. Mas é interessantíssimo isso daí. A pessoa chega realmente... Em alguns casos, como acontecia com Carmine Mirabelli, médium paulista, né, isso no começo do século XX, partes do seu corpo chegavam a desmaterializar. Existem fotos com ele desmaterializado da cintura para baixo, de tanto ectoplasma que ele doava, até mesmo a parte física desmaterializava, para depois ser remontada. Olha quanta coisa interessante acontece aí no que diz respeito à mediunidade, não? Alguém que queria perguntar alguma coisa? Tu, Rosa? Não? Muito menos, né? Entendeu? Então são coisas que acontecem, não tem, a gente não tem como saber, né, que a pessoa tem essa mediunidade. E até mesmo fenômenos assim, bem pequenos, que até mesmo passam despercebidos, acontecem com uma relativa frequência nas nossas casas. O Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, ele cita fatos de desmaterialização de pequenos objetos na nossa casa. Que às vezes acontece de desmaterializar, sumir, você está procurando e de repente você acha o objeto num local absurdo. É claro que a gente tem que primeiro atinar que às vezes, eu já cansei de colocar a chave dentro da geladeira, eu fazendo isso, né? Procurava, cadê a chave? Abria a geladeira, estava lá, né? Mas para quem já foi trabalhar com 2 pés esquerdos também, isso daí não significa nada, né? De calçado. Mas há situações em que realmente parece que o negócio some e aparece num lugar inusitado, absurdo. O Hermínio fala que isso é muito característico de alguns espíritos brincalhões, que pegam os ectoplasmas que a gente verte, talvez em pequena quantidade, para fazer coisas desse tipo, pequenas brincadeiras, pequenas travessuras. Só que a gente às vezes não atina na correria nossa do dia a dia que isso pode realmente acontecer. E acontece nas nossas casas. Evangelho no lar, sem dúvida. Né? Comigo aconteceu, teve uma época que eu usava lente de contato. Olha só, que coisa, não? Interessante esses fenômenos, né? Fantástico, né? Pode falar. Boa pergunta, boa pergunta. Causa algum prejuízo à saúde? O exercício constante, vamos já puxar aqui para a pergunta 2, que cai bem aí. Olha só. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar fadiga, cansaço? Olha a resposta dele aqui. O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona necessariamente uma perda de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso. Tem alguma coisa a ver com o fato, não sei se eu pode falar assim, generalizar, mas os médicos eles não vivem muito. Eles não o quê? Não vivem muito. Não vivem muito? Não. Muitos anos, tem alguma coisa a ver? Não, isso daí tem médiuns que desencarnam mais cedo, como tem médiuns que desencarnam mais tarde. Rigorosamente não. Nada de prejuízo à saúde. O prejuízo acontece quando a pessoa começa a exercer a faculdade mediúnica de maneira desregrada, desordenada, e aí pode realmente acontecer esse cansaço, essa fadiga normal aqui que ele falou. Um exemplo é no passe. Tem pessoas que são fortes doadoras de magnetismo animal, ou seja, de energias próprias dela, que se ela der muitos passes, numa única sessão de atendimento, ela pode se cansar em demasia. E no dia seguinte ela acorda com sinais e sintomas bem relacionados com ressaca. Dor de cabeça, dor pelo corpo,
né, mas que se cura e se corrige facilmente com uma alimentação leve, com exercícios físicos. Agora, se essa pessoa insistir nisso daí, com o tempo, ela pode, né, apresentar algum tipo de problema, até mesmo de ordem física. Então, há de se ter bom senso em tudo. Mesmo porque quando a pessoa pratica a mediunidade com bom senso, e ela pratica a mediunidade para o bem do semelhante, ela lucra muito com isso. Os próprios benfeitores espirituais tratam muito bem de repor as próprias energias perdidas, né, e dar a essa pessoa qualidade de vida. O Chico desencarnou com 92 anos, né, e até quase lá psicografando. O Divaldo está hoje com quanto? Quase isso, né? 91, 92, né, e nem parece. Até mais ao contrário, o exercício no bem rejuvenesce a pessoa. Né? Olha aí, também puxando o gancho daquilo que você me perguntou. O exercício da mediunidade, por si mesmo, pode ter algum inconveniente do ponto de vista da saúde? Há casos, é a resposta, em que é prudente, necessário mesmo, se abster, ou pelo menos moderar o uso. E isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente sente e, quando experimenta fadiga, deve abster-se. Então, há situações em que o médium está passando talvez por algum problema de ordem física, de ordem emocional, e que se ele exercer a mediunidade de uma maneira mais a miúde, ele pode ter os seus problemas agravados. Então, aqui entra o bom senso. Vamos puxar o gancho de novo. Passe. Né? Você não está bem hoje. Está com algum problema, não está bem na cabeça, está muito cansado. Para que você vai dar passe? Né? Que tipo de energia você vai dar dando ali para a pessoa? Talvez você esteja doando uma energia em excesso que depois vai causar problemas para você. Tenha bom senso, não dê passe naquele dia. E há situações em que o médium está passando por algum problema orgânico, ou até mesmo psicológico mais prolongado, em que até mesmo a faculdade mediúnica dele é suspensa pelos benfeitores espirituais. Então, nem sempre, quando acontece suspensão da mediunidade, significa crítica à atuação do médium. Nem sempre. Há casos que realmente o médium está usando mal a sua faculdade mediúnica. O que os benfeitores fazem? Suspendem a faculdade mediúnica. Para que o médium possa entender que o que ele estava fazendo não é correto. O exercício negativo da faculdade mediúnica. E mais para frente volta. Agora, há situações em que os benfeitores dão um descanso para o médium, porque eles percebem que o médium não está muito bem, sob o ponto de vista psicológico ou até mesmo físico. Então, o que os benfeitores, por amor, fazem? Suspendem a faculdade mediúnica. Por um tempo indeterminado, até que o médium realmente se restabeleça, e aí sim, ele pode continuar a trabalhar na sua faculdade mediúnica. Então, nem sempre quando a pessoa perde a mediunidade, significa crítica por parte da espiritualidade. Pode ser um ato benfeitor dos nossos benfeitores espirituais. Alguma pergunta sobre isso aí? Comentários? Nada? 4. Há pessoas para as quais esse exercício, a mediunidade, seja mais inconveniente do que para outras. Quer dizer, o exercício da faculdade mediúnica para uns é mais complicado, é mais inconveniente do que para outros? Olha a resposta. Já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda a causa de sobreexcitação, e o exercício da mediunidade é uma delas. Vamos imaginar um indivíduo que está passando por um transtorno psicológico, por um problema de ordem mental, e que ele tem que ficar mais tranquilo, mais sossegado. Imagina esse indivíduo médium recebendo espíritos desequilibrados. Será que ele vai dar conta? Será que vai realmente ajudar aquele irmão que está ali necessitado? Muito difícil. Será que pelo fato de ele entrar em contato com energias desequilibradas do desencarnado, ele também não vai se desequilibrar mais ainda? Por isso que o Espírito fala aqui com muita propriedade. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda causa de sobreexcitação. Pessoas que, por exemplo, têm ideias muito excêntricas. Pessoas que têm comportamentos meio exóticos,
né, meio assim fora da normalidade. Para que desenvolver a mediunidade nessas pessoas? E se elas são médiums, para que agir como médiums? Como o próprio Espírito diz aqui, é necessário, pelo menos por algum momento, abster-se do uso da mediunidade em pessoas desse tipo aí. Tá? Até mesmo ali atrás, em outros capítulos, há indivíduos que têm uma constituição física e até mesmo psicológica muito delicada. Pessoas como essa, se receberem espíritos mais endurecidos, agressivos, violentos, elas podem sofrer abalos no seu sistema nervoso. Então, até mesmo, os benfeitores, eles dosam que tipo de espírito pode se comunicar através de determinado médium. Porque eles sabem o que aquele médium pode aguentar. Outros já têm uma característica de receber espíritos de mais densidade, de mais pesados, vamos dizer assim. Eu acho que até não é à toa que muitos médiuns, né, da Umbanda, eles têm um vigor físico muito grande. Reparem bem. E por isso eles recebem espíritos, vamos dizer assim, mais intensos, mais pesados, mais severos, como se fosse um perfil próprio para isso daí. O que não, obviamente, contraindica que esses espíritos possam se comunicar num ambiente mediúnico espírita. Ok? Olha essa pergunta 5 aqui. Até hoje tem gente que pensa nisso, né? A mediunidade poderia produzir loucura? Quer dizer, o médium pode ficar doido? Maluco? Olha a resposta aqui. Não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá loucura quando o princípio não exista. Mas se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pela conduta da pessoa, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva. Então a mediunidade não faz a pessoa ficar doida, maluca. Ah, mas eu conheço o caso do indivíduo que era médium e de repente começou a ter uma conduta muito esquisita, aí de repente realmente ficou totalmente maluco. Né? Teve um transtorno dissociativo aí. Né? Desenvolveu um quadro de psicose. Isso pode acontecer? Pode, mas não é a mediunidade que fez isso. Foi a conduta da pessoa no exercício da mediunidade que a levou a ficar nesse estado. E olha só a primeira frase da pergunta aqui, da resposta. Não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. Os transtornos mentais, gente, todos eles têm uma causa espiritual. Não estou falando obsessão, não. Uma causa espiritual. É o indivíduo que errou muito em vidas passadas e que, quando desencarna, desenvolve um complexo de culpa. E esse complexo de culpa exige uma certa autorreparação. A energia espiritual se desequilibra. O próprio corpo perispiritual, por ressonância, se desequilibra também. E nós sabemos que o corpo perispiritual é a matriz, é o molde do corpo físico. Então, se nós temos um indivíduo com a mente desequilibrada pelo complexo de culpa, pelo remorso, se esse indivíduo tem o seu corpo perispiritual totalmente desequilibrado, obviamente, quando ele estiver formando o seu corpo físico, num novo renascimento na carne, ele vai ter o cérebro físico desequilibrado. E aí ele não vai conseguir expressar os seus pensamentos e seus sentimentos de maneira correta, de maneira exata. Ele vai ter uma visão e até mesmo vai captar coisas do meio ambiente de modo desorganizado, destrambelhado, e não vai saber se expressar positivamente nisso aí. Os transtornos mentais, todos eles têm raízes no espírito, na alma imortal. E isso
quando não há problemática da obsessão. Porque se eu sou um indivíduo que errei muito no meu passado, e eu venho agora com o meu cérebro físico portando problemas que dificultam a minha expressão na carne, eu posso ter muitos inimigos desse passado, que vão agir em mim, que vão perturbar ainda mais a minha situação. E aí a pessoa pode relatar, por exemplo, que está vendo coisas, que está vendo gente, monstros, que ninguém vê. Ele pode relatar que está ouvindo coisas que ninguém vê, que ninguém ouve. Aí, as pessoas que não têm o conhecimento disso aí falam, alucinação, alucinação visual, alucinação auditiva. A pessoa está desenvolvendo um quadro de psicose, que é quando ele está se desconectando da realidade. Começa com ideias excêntricas, desconexas, vê coisas que ninguém vê, ouve coisas que ninguém vê, né? De todas as psicoses, talvez a mais conhecida seja a esquizofrenia. Tanto que o chamado louco, né, sob o termo pejorativo, é aplicado àqueles indivíduos que detêm esse quadro em graus elevados, E aí a gente percebe um componente espiritual. Aí você fala assim para mim, nossa Daniel, se ele está sendo obsediado, então ele é um médium. Ele é. Mas ele pode exercer a mediunidade? Claro que não. Nós não vimos aqui. Se a pessoa não está equilibrada, como é que ela pode ser médium? Como é que ela pode exercer a faculdade mediúnica? É um médium doente, que está recebendo ali ações provenientes do plano espiritual. Olha só que coisa interessante. Se você for ver, os sinais e sintomas de uma obsessão são muito parecidos, em muitos aspectos, com os sinais e sintomas de quadros de transtornos de psicose. Quantas pessoas não chegam ao centro falando assim que estou vendo coisas, estou sentindo coisas esquisitas, pensamentos estranhos passam pela minha cabeça, ouço coisas que ninguém ouve. Se cair na mão de alguém materialista, fala assim, não, você está com um transtorno psicótico e você vai ter que tomar medicamento. E às vezes, não é necessário. Às vezes sim, dependendo do quadro. Às vezes não. Daniel, o psicopata, o serial killer, ele não se enquadra nesse quadro de médium sem saber que ele é médium? Porque o que vai acontecer? Muitos relatam o quê, Rose? Eu ouvi vozes dizendo que eu deveria matar, que eu deveria ir em tal lugar e matar determinado tipo de pessoas. Então você percebe ali indivíduos que apresentam uma problemática profundamente relacionada com um quadro obsessivo. Ele pode ter um transtorno mental real, o seu cérebro físico pode estar perturbado em algumas partes, pode, mas acoplado ali existe um problema de ordem obsessiva. O meu primo, ele já faleceu, mas ele tinha momentos que ele assinava uma outra pessoa. Ele se Comportava como sendo uma outra pessoa. mas ele era psicótico, entre aspas. Tinha esquizofrenia. Então, isso daí é muito interessante, é o chamado transtorno de personalidade múltipla. E se você for ver o que é o transtorno de personalidade múltipla, nada mais é do que condizente com um quadro de possessão espiritual, em que espíritos desencarnados se alojam no corpo do médium, que é um médium em desequilíbrio, temporariamente, deslocam o dono do corpo, né? Está tendo uma desencarnação? Não. O dono do corpo permanece ligado no corpo ainda. Mas desloca o indivíduo, que fica num estado de hipnose do lado de lá, e tomam conta do corpo dele. Existe um livro do Hermínio Miranda, que é fantástico. Todo mundo que se interessa por mediunidade e obsessão tem que ler esse livro. Chama-se Condomínio Espiritual. Do começo ao fim, ele trata de casos de personalidade múltipla, transtorno de personalidade múltipla. Ele cita o caso, por exemplo, de uma mulher que, acho que 4 ou 5 espíritos se apossavam do corpo dela, assim, de maneira alternativa. 2 homens e 3 mulheres. Um deles era encanador.
Então, quando ela estava com algum problema relacionado a essa parte aí da casa dela, esse espírito tomava conta do corpo e consertava. Né? Outra era uma mulher mais recatada, né, que gostava muito de cozinhar, de fazer bolos e tudo mais. Outra já gostava de sair, já gostava de ir para night, já gostava de ir para a rua. Então, de modo alternado, essas personalidades tomavam conta do corpo dessa pessoa. Né? Fisicamente falando, era o mesmo indivíduo. Agora, em termos de comportamento, de pensamento, de conhecimento, era um outro ser que estava ali dentro. É a personalidade múltipla. Ele começou a ter problemas nessa ordem de mudança de personalidade quando ele presenciou o pai dele, meu tio, matando uma outra pessoa na sala. Entendi. Ele presenciou o pai atirando no rapaz, aí depois ele começou a ter essa... Mas não era a personalidade, não se manifestava como um rapaz, manifestava como se fosse uma outra pessoa. Entendi. Os casos são realmente muito complexos, se a gente for ver. Né? Ali pode ter um componente aí de estresse muito grande que gerou esse tipo de comportamento. Né? Não, então, é um estresse ocasionado daquilo que ele viu, a situação que ele viu. Inclusive, ele não tinha alteração assim, ele não era agressivo, ele só mudava a personalidade. Ele assinava para uma outra pessoa. Olha só. Ele, assim... Se comportava como sendo uma outra pessoa. Pode se enquadrar na chamada personalidade múltipla. Não, tem um filme que chama Fragmentado, que é exatamente sobre isso. Não sei se realmente já viu. Fragmentado o nome do filme. É essa aí, as personalidades ele vai mudando. Ele se torna um assassino e não sei se é exagero, se é possível, ele fica muito forte, capaz de abrir uma grade, acho que é exagero. Já é exagero, de Hollywood. Ele passa de uma. Ele tem uma personagem que é uma mulher, ele se veste como uma mulher. Tem um que tem toque, que é extremamente organizado. Tem esse que é assassino, que ele acaba no final do filme matando. Mas é desse jeito. Você já contou o final do filme pra gente? Que acaba matando. Eu assisti, vou te falar uma coisa. Mas olha só, teve um caso aí nos Estados Unidos, o Hermínio até cita no livro Condomínio Espiritual, de um indivíduo em que ele entrou nessa crise de personalidade múltipla, o espírito se apossou do corpo dele, matou uma pessoa. Né? O que aconteceu? Depois, na hora de responder para a justiça, esse espírito caiu fora e o dono assumiu a responsabilidade. E ficou preso por décadas numa penitenciária norte-americana. Que coisa, não? Transtorno de personalidade múltipla. Que sorte que não era, porque senão, né, ele ia responder a isso daí também. Fala. Eu vi. Então, você percebe que isso é muito comum. Essas induções, esses pensamentos, que não surgem de repente, surgem aos poucos. O processo de obsessão simples surge com o indivíduo, às vezes, sem perceber que está passando por esse processo. E daí já passa por uma fascinação e até mesmo por uma possessão espiritual, a chamada subjugação, que pode ser física ou pode ser moral também. Quando a gente estudar aqui a obsessão no livro dos médiuns, vamos falar muito a respeito de obsessão, aliás, de subjugação. Tá? Mas olha só que coisa interessante aqui, com relação à própria questão da loucura, mediunidade, porque no passado os médiuns eram considerados loucos. E muitos indivíduos que iam para sanatórios, para hospitais psiquiátricos, nada mais eram do que indivíduos médiuns, portadores aí de uma mediunidade desequilibrada. André Luiz chega até a falar que de cada 10 pessoas, 7 nesses locais de hospitais psiquiátricos são médiuns em processo de desequilíbrio. A sorte que com o conhecimento do espiritismo, com os centros espíritas se alastrando, esses casos de loucura foram sendo muito reduzidos. Então hoje, ao invés do indivíduo ser levado para um hospital psiquiátrico, ele é levado para o centro espírita. E frequentemente, através das reuniões de desobsessão, de passes, e até mesmo de canalização daquela faculdade mediúnica, ele se livra daquele transtorno e passa a ser um bom instrumento de trabalho. Claro que isso não acontece sempre, que há casos de pessoas que realmente necessitam de internação, de tratamento psicoterápico, de medicação,
Isso realmente acontece, em vários casos, mas nunca podemos nos descuidar da contraparte espiritual. A própria medicina está muito aberta a isso. Eu fui escarafunchando na internet, existe um código, que é internacional, chama-se Código Internacional de Doenças, CID. A última edição é a 11ª, que só vai entrar em vigor em 2022. Atualmente vigora a CID-10. O que é o Código Internacional de Doenças? É um catálogo, né, que fala sobre todas as doenças físicas, mentais, e as características principais dessas doenças. É como se fosse um norteador para os médicos, né? Nesse CID-10, no item F44.3, existe, olha que coisa interessante, os chamados estado de transe e possessão. Está lá, é um catálogo da medicina. E nesse CID-10, F44.3, acontece, inclusive, que eles orientam a distinção entre o transe mediúnico equilibrado, que é aquele que acontece num contexto religioso, do transe desequilibrado, que é aquele transe que a pessoa não tem condição de segurar a barra, em que a pessoa realmente ela não consegue ter o controle. Isso a medicina já prevê. Então os psiquiatras, quando eles abordam casos de indivíduos que, olha, estou vendo coisas, estou enxergando coisas, estou ouvindo coisas, sinto coisas diferentes, ele tem que se lembrar desse F44.3 para poder fazer até o diagnóstico diferencial. Se se trata realmente de uma psicose, de uma esquizofrenia, por exemplo, ou simplesmente de um transtorno de origem espiritual. Existe também o DSM-4, que é muito utilizado pelos psiquiatras. Nesse DSM-4, ele é mais explícito ainda. Ele fala, inclusive, de possessão por espíritos. E isso é classificado como sendo um chamado transtorno dissociativo. Olha só, até mesmo a ciência, a medicina hoje, já contempla a possibilidade daquele indivíduo que sente coisas diferentes, de realmente ele estar captando informações de um plano espiritual. Interessante isso daí, né? Item 6. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade em crianças. Pegar uma criancinha lá, seus 8, 9, 10 anos, 6 anos, 12 anos, né? Pré-adolescente. Desenvolver a mediunidade nessa criança. É inconveniente? A resposta é sim. E sustento que é muito perigoso, porque estes organismos fracos e delicados seriam muito abalados, e sua jovem imaginação muito excitada, ou seja, problema físico e problema psicológico. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos, delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais. Mas aí Kardec, que era um bom perguntador, pergunta: entretanto, há crianças que são médiums, naturalmente, seja para efeitos físicos, seja para efeitos intelectuais. Vêm espíritos, conversam com eles, escrevem. Também é inconveniente? Olha só a resposta: não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e na sua constituição. Não ocorre o mesmo quando é provocada. Note que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que a miúdo esquece. Mais tarde o fato lhe vem à memória e, se conhece o espiritismo, explica-se facilmente. Ou seja, você pegar uma criança que não tem nada de sinal e sintoma de mediunidade, colocar ela numa mesa de desenvolvimento mediúnico é perigoso? É, sob o ponto de vista físico, mental. Agora, se a criança já é médium naturalmente, se ela fala que vê espíritos, que ela conversa com amiguinhos, né? Se ela tem a vontade de escrever coisas, já é da constituição dela. Nossa, e o que fazer com essa criança? Primeiro, tratar com naturalidade. Simples naturalidade. Porque a mediunidade é uma coisa natural. A mediunidade é uma coisa tão natural quanto você enxergar, quanto você respirar, quanto fazer comida,
quanto trabalhar, quanto varrer a casa, é algo tão natural quanto tratar com naturalidade. Né? Se tiver abertura, os passes ajudam muito. As reuniões de evangelização infantil ajudam demais. As reuniões de evangelho no lar ajudam bastante. Tá? Se for algo transitório, porque é muito comum a criança, até os 7 anos, estar com um pezinho mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Se for algo transitório, vai passar. E talvez nunca mais vai voltar. Agora, se persistir, olha a pergunta número 8. Qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade? A gente pensa, só quando é adulto, né? Olha que resposta interessante. Não há idade precisa. E isso ainda depende inteiramente do desenvolvimento físico e do moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante. E a escrita tem outro inconveniente, que se relaciona com a inexperiência da criança. Então, uma criança, um pré-adolescente, poderia participar de uma reunião mediúnica? Poderia. Se ele é um médium natural, se ele tem caráter para isso, se ele tem conhecimento para isso, se ele está sendo bem orientado por indivíduos mais experientes, ele pode participar sim de uma reunião mediúnica. Existe um livro que é chamado assim, Experiências Mediúnicas com Crianças e Adolescentes. O autor é Nazareno Tourinho, recém-desencarnado até, desencarnou ano passado, 2018. Ele é de Belém do Pará. Nas reuniões mediúnicas do centro dele, ele colocava pré-adolescentes, adolescentes, em alguns casos até crianças com seus 9, 10 anos de idade, participando das reuniões mediúnicas com regularidade. Agora, isso pode acontecer em qualquer caso? Claro que não. Como ele fala aqui, desenvolvimento físico é importante, maturidade é muito importante, conhecimentos muito importante, assessoria por parte de adultos mais experimentados, experientes no negócio. Mas pode sim, as crianças serem médiuns e desenvolverem a mediunidade e agirem como médiuns. Com isso a gente encerra o capítulo 18. Alguém quer fazer comentários, perguntas? Só um pouquinho. Claro, normal. A mediunidade ela pode se desenvolver, ela pode aflorar em qualquer idade. Se pode aflorar em criança, pode aparecer na fase adulta, pode acontecer na fase mais avançada da vida, naturalmente. Né? Agora, para a pessoa se ocupar disso, é necessário que a pessoa passe por um desenvolvimento mediúnico, ganhe conhecimento, saiba como exercer a faculdade mediúnica que ele tem, né? E nos grupos mediúnicos organizados. Isso realmente pode acontecer sim. Pode acontecer em qualquer idade. Daniel, eu tinha até citado, né, mas a aura tem alguma coisa a ver com mediunidade? A aura tem tudo a ver com a mediunidade. André Luiz fala no livro, não sei se é Mecanismos da Mediunidade ou Evolução em Dois Mundos, que a aura é como se fosse a anticâmara através da qual os espíritos agem no indivíduo encarnado, no médium. Porque o que é a aura? Senão uma camada energética que está presente ao nosso redor, na forma de um ovo, tanto que muitos falam ovo áurico, né? E que tem, em parte, a sua constituição pelas próprias energias do nosso corpo, mas principalmente pelas energias perispirituais. Então, quando o indivíduo ele é um indivíduo de boa conduta, de bom nível espiritual, essa aura luminosa é como se fosse uma carapaça protetora que o impede de sofrer o assédio das entidades mais grosseiras.
porque não existe ali a necessária sintonia, os necessários, né, plugs para onde se acoplam as energias negativas dos desequilibrados. Agora, a pessoa que tem uma conduta negativa, viciosa, deplorável, materialista, vamos dizer assim, essa pessoa, ela tem uma aura condizente com a conduta dela. Tem um mosquito aqui, por isso que eu estou fazendo assim, tá? Aí, com isso, ela, obviamente, através da sintonia, os próprios malfeitores espirituais se sintonizam com muita propriedade. E, através da aura, há o acesso à região perispiritual da pessoa. E a visão da alma é comum? As pessoas que têm a mediunidade da vidência, algumas delas, elas enxergam a aura das outras pessoas. Mas nem todo mundo que é dotado de vidência tem isso. Uns sim e outros não. Aham. Não por espiritualidade ou religiosidade, mas na área médica. E nos livros que ele escreve, ele questiona muito a espiritualidade. Mas se eu estou vendo isso, por que eu não posso mostrar para o mundo essa verdade? Né? E os espíritos têm toda uma explicação. Né? Inclusive, ele fala em alguns livros que ele tem muito arquivo fotográfico, mas não tem permissão de mostrar. Olha que interessante. E a gente consegue observar, até mesmo na nossa cidade, foi desenvolvido aqui em Cosoré um trabalho científico que foi apresentado esse último mês no Congresso de Psiquiatria, e o tema era psiquiatria e espiritualidade. E é importante ressaltar, quando os médicos falam em espiritualidade, eles procuram tentar não ligar a nenhum tipo de religião, mas aos efeitos que eles conseguem de alguma forma, eu não vou dizer comprovar, mas conseguem ter um certo sentido. Porque é igual o Dr. Paulo César fala nos livros. Eu posso provar, mas não tenho permissão. Né? Por enquanto não, né? E aí é interessante nos relatos que ele vai dando no livro, que assim, está chegando um ponto em que já não tem mais como esconder. Né? Mas a nossa medicina ainda é muito material. E as coisas estão melhorando muito, né? Para você ver. Aqui a gente tem a Associação Médico Espírita aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, as 50 maiores universidades, faculdades de medicina, já detêm na sua grade de graduação e pós-graduação a disciplina Medicina e Espiritualidade. As 50 maiores faculdades de medicina nos Estados Unidos. Medicina e Espiritualidade. Pós-graduação e graduação. Quer dizer, a coisa chega num momento, está chegando num ponto em que não tem como você mesmo disse, segurar. Né? Pela força natural das coisas e do progresso, o indivíduo que não crê porque fala que não crê, ele vai ser obrigado a reavaliar toda a conduta dele, todo o pensamento dele. Não só a medicina, né? Enquanto ele falava, eu lembrei de uma cena do filme Nosso Lar, não sei se conta, era só um filme que está realmente no livro, e que André Luiz, quando chega no Nosso Lar, ele vê coisas espetaculares, como que isso foi levado para a Terra? Aí aquele senhor que recebe ele fala assim, não, mas em breve vai encarnar pessoas. Exatamente. Com um de engenharia. Aham. Vai encarnar engenheiros que vão levar essa tecnologia para a Terra. Então, quando ele falava, eu lembrei, não só na medicina, em todas as... Por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, se eu não me engano é esse livro mesmo, existe um aparelhinho no plano espiritual chamado psicoscópio. Esse aparelhinho, que só tem no plano espiritual, é um aparelho que faz uma varredura do indivíduo que é médium, inclusive monitorando e até detectando qual que é o potencial mediúnico daquela pessoa, para qual tipo de mediunidade aquela pessoa se presta. O André Luiz até pergunta, nossa, um aparelhinho desse cabia legal no plano físico. E o mentor dele, não sei se aulas, o Alexandre, fala isso daí, que no futuro vai reencarnar a gente aqui na Terra para inventar esse aparelho aqui. Quer dizer, coisas que já existem há muito tempo no plano espiritual, agora estão começando a vir aqui. No livro Nosso Lar, André Luiz fala dos telões, né, finos,
né, que projetavam, né, o governador falando ali à distância e tal. É uma referência às televisões que nós temos nos dias de hoje. Que na época que o livro foi psicografado, década de 40, né, raras pessoas tinham televisão, a televisão devia ser deste tamanho, né? Hoje nós temos LED, né, 4K e por aí vai. Né, cristal líquido e por aí vai. Sim. A TVP, perfeito, perfeito. Ele vai ter que acreditar nisso. Né? Porque você vê que é o fato, né? Fato não é questão de crença. Fato e acabou. É igual você falar assim, nossa, eu acredito que a luz do sol é quente. Você não tem que acreditar que a luz do sol é quente. A luz do sol é quente, ponto. Eu acredito que a água é molhada. Ninguém acredita que a água é molhada. Ela é, não depende de crença. Então, esses fenômenos todos que estão acontecendo aí, as pesquisas que estão avançando em vários níveis aí da ciência, que é o mais interessante. Muitos desses pesquisadores, principalmente os estrangeiros, sequer ouviram falar de espiritismo e com os seus experimentos, com os seus relatos, casam perfeitamente com aquilo que a doutrina fala, ó, há muito tempo. Olha só, que beleza. Só trabalho com energia. Coisa boa. A tendência é tudo melhorar cada vez mais. Semana que vem, então, ó, capítulo 19. Papel do médium nas comunicações espíritas. Todo médium tem que ler esse capítulo 19.